Peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 13. Quero dizer à igreja que o retiro que nós tivemos semana passada foi maravilhoso. A minha alma foi muito edificada nesse retiro. Alguns irmãos vão estar dizendo, arruma uma outra data esse ano, vai ser difícil. Mas ano que vem, o Evandro falou, né? Mas ano que vem estaremos juntos de novo. Aqueles que não puderam ir, creio que estarão no próximo retiro. A igreja está de parabéns pelo retiro que organizou. Salmo de número 13. Salmo 13. Quero tratar um assunto muito sério com a igreja. Salmo de número 13. Vamos fazer essa leitura. Diz assim o texto: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Curve sua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que o teu Espírito venha me usar essa noite. O teu povo quer ouvir a sua voz. Eu também anseio em ouvir a sua voz. Eu sei que o Senhor passeia na igreja. E eu sei que o Senhor fala à sua igreja. Então eu peço, Senhor, fala essa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, com certeza vocês já ouviram falar desse salmo. Mas eu quero falar de uma maneira um pouco mais séria, porque esse salmo falou comigo de uma forma diferente. As escrituras são assim. Nós conhecemos, por exemplo, o Salmo 23 de cor. Mas se a gente pegar o Salmo 23 e ler de novo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ler o Salmo todinho, e ali o Espírito Santo enchia a sua alma com as delícias daquele Salmo, você vai dizer: parece que eu nunca li esse Salmo na minha vida. É um Salmo que toda a igreja conhece, o 23, 91. Mas quando você ler ele com toda a devoção, com a presença do Espírito Santo, Deus derrama um bálsamo na sua alma, num salmo em que você está cansado de ouvir. E você diz: ele está ministrando algo no meu coração que eu não esperava. Lendo um salmo que eu estava cansado de ler. Uma das passagens mais conhecidas da igreja é a passagem de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser que lendo essa passagem que vocês saibam ou sabem de cor, o Espírito Santo venha falar ao seu coração de uma forma em que você nunca ouviu a voz dele. E esse salmo tem muito a nos ensinar. É um salmo em que ele começa a oração dele com uma pergunta a Deus: até quando, Senhor?
Normalmente, quando a gente vê um crente cheio do Espírito Santo orando, a gente vê saindo delícias dos lábios dele. Ele está tomado pelo Espírito. Ele está cheio do Espírito. A oração dessa pessoa é tão poderosa que faz os nossos ossos estremecerem, que faz os nossos pelos arrepiarem. E a gente diz, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas se você acompanhar esse salmista, se você acompanhar essa oração, você vai se surpreender, porque é alguém que parece que não sente mais Deus no coração. É alguém que parece que o Senhor se esqueceu dele. É alguém que parece ser esquecido por Deus. E ele registra isso nos salmos. Esses salmos estão aqui de formas variadas, porque tem salmos de alegria também. Tem salmos que diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Tem salmos que diz, olha, toque com instrumentos musicais, para aqueles que estão em alegria, festejarem. Mas as variedades nos salmos são abençoadoras. Porque aqui na igreja tem gente cheia de alegria, e aqui na igreja tem gente cheia de tristeza hoje. Tem crente verdadeiro aqui na igreja que está com a vida avançando muito boa, em todas as áreas, a vida amorosa, a vida financeira, a vida com Deus, a vida na igreja está muito boa. Tem gente dizendo, olha, eu nunca amei tanto os meus irmãos dessa igreja. Mas eu sei que tem gente dizendo, olha, eu já fui mais amigo dessas pessoas, e hoje eu não sou mais tanto amigo assim. Tem gente festejando o casamento, e tem gente lamentando o casamento já de muitos anos. Tem gente se deliciando na vida com Deus, e tem gente dizendo, Deus, o Senhor já foi mais meu amigo. Como eu li um texto de um homem que colocou na internet uma pessoa, uma daqueles que as pessoas chamam de uma santa da igreja do passado, que dizia, Senhor, eu tenho sofrido tanto ao teu lado. E Jesus respondeu para essa pessoa, mas você não sabe que os meus amigos passam por isso? E dizem que essa mulher santa do passado disse assim, é por isso que o Senhor tem poucos amigos, né? Com todo o bom humor dela, estou sofrendo do seu lado. Esses salmos são importantes para a alma do crente, porque o caminho, ou os caminhos que os crentes passam, são diferentes uns dos outros. Os pesos que estão sobre os meus ombros não são iguais aos pesos que estão sobre os seus ombros, mas todos nós temos pesos. Eu creio que todo cristão mergulhado na obra de Deus, homem de oração, mulher de oração, que respira a pregação, que respira a oração, que toca em lugares que não deveriam tocar, que falam em lugares outras pessoas que não ousariam a falar, essas pessoas serão atacadas de tal forma que um dia elas vão orar, o que está havendo, Senhor? Não sinto mais a tua presença. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Alguns vão dizer que esse salmo é um salmo de Davi, e que provavelmente ele estava sofrendo na mão de Saul. Saul perseguiu Davi para matar Davi. Só que Davi era o homem que antes tocava harpa para expulsar um demônio que atormentava Saul. Mas Saul quis matar Davi, ele perseguiu Davi. Alguns acreditam que Davi escreveu esse salmo debaixo da opressão do rei Saul. Davi não tinha sido coroado rei ainda. Uma vez Davi, de forma furtiva, enquanto Saul numa caverna fazia as suas necessidades, Davi cortou um pedaço da capa de Saul e depois mostrou, olha, se eu quisesse matar Saul, eu tinha matado Saul. Olha o pedaço das vestes dele aqui, eu não quero matar o rei. E ele dizia, eu não toco no ungido do Senhor, eu não mato em quem Deus ungiu. Saul não se autoproclamou rei, Deus ungiu Saul. Nós sabemos o desdobramento, que Davi era o escolhido de Deus, mas a gente precisa entrar nos detalhes do texto, eu não farei isso hoje. Mas a fala de Davi, não tocarei no ungido de Deus, ecoa até hoje. Outros vão dizer que também é possível que Davi tenha escrito esse salmo padecendo debaixo da opressão do seu filho Absalão, que não foi ungido rei, mas tomou o trono do pai à força. E Davi não quis matar Absalão. Ele fugiu, mas padeceu muito debaixo da opressão do próprio filho, até que um dos seus comandantes matou o seu filho Absalão.
Mas não importa o que Davi estava passando. O que importa é que ele diz: cadê o meu Senhor? Olha a parte B do verso 1. Para sempre te esquecerás de mim? Olha a pergunta do salmista. Ele continua: até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha, para o judeu, o rosto de Deus significavam as bênçãos do Senhor. O rosto de Deus significava as bênçãos do Deus vivo. Lembra que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz. O rosto do Senhor significava a bênção, a paz, a prosperidade, o apoio, a provisão. E Davi está dizendo: o seu rosto, ou seja, tudo isso que eu disse, foi escondido de mim. Eu queria falar um pouco agora, nesse momento, sobre aquilo que na teologia nós chamamos de a noite escura da alma. Vocês já viram um pântano à noite? Eu estou falando como se eu visse, né? Como se eu estivesse já num pântano à noite. Eu vi por vídeo, é óbvio, né? Vocês já viram um cenário como é caótico? Às vezes até mesmo a mais bela floresta à noite dá pavor. Ela é bela de dia, de noite ela é terrível. Ela amedronta. Você começa a escutar os uivados dos lobos, os barulhos de bicho, e você fica aterrorizado. É possível que algo semelhante aconteça na alma do cristão. É por isso que um homem chamado São João da Cruz escreveu um poema intitulado A Noite Escura da Alma. É quando você ora e Deus não ouve. É quando você pede e Deus não atende. É quando você quer sentir e Deus não te dá. É quando você quer comer e Deus não põe banquete. É quando você quer água e Deus não te dá água. E você fica solitário. A sua alma fica solitária. E você deseja que os irmãos da igreja estejam lá. E parece que de alguma forma, mesmo com a negligência dos irmãos, de alguma forma Deus está atuando, dizendo: ninguém vai, deixa. Vai ficar só durante um tempo. E aí eles chamam isso de a noite escura da alma. Muitos irmãos na história da igreja passaram por esse momento. Crises profundas de fé. Alguns irmãos com crises existenciais. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Será que eu existo? Será que eu não existo? Será que Deus existe? Alguns santos já fizeram essa oração. Homens que caminhavam com Deus há 30 anos, dobrando o joelho na cama e dizendo: Senhor, se tu existes, me abençoa. Como assim se tu existes, cara? Tu já sabe que ele existe. Mas você está orando assim porque a alma se tornou escura. Você está como Davi. Eu vi um testemunho de um homem, um professor universitário no Brasil, que disse que ele perdeu a fé nesse momento. E nós acreditamos que ele não era dos nossos, porque os dos nossos permanecem até o fim. Ele disse assim: olha, eu passei por algo que os místicos chamaram de a noite escura da alma. Então eu disse: não tem ninguém lá para me escutar, e eu virei ateu. Mas o que fazer com Jó? O grande luto que ele enfrentou e que ele passou. Eu falei um pouco na escola dominical sobre isso. Um homem rico perdeu a riqueza da noite para o dia. Ele não sabia, mas o diabo estava tentando ele, e Deus estava provando ele. São coisas diferentes. E depois os 10 filhos de uma só vez morrem. Como consolar uma alma assim? Mas Jó não perdeu a fé. É estranho porque alguns perdem, outros não. É estranho porque alguns abandonam a Deus às vezes com 15% da aprovação. E alguns chegam a 90% da aprovação e não abandonam a Deus. Pessoas dizendo: olha, eu sirvo a Deus há 10 anos, mas tem 10 anos que eu não sinto mais a presença dEle. E você diz: por que tu não abandonou a Deus? E ele diz: porque eu amo. Mas como pode ser crente sem sentir nada? E a pessoa diz: não importa, eu não sinto a sua presença, mas eu o amo. E não se abandona a quem se ama. São pessoas que amam a Deus de uma intensidade tão grande, que como Jó diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esses amam a Deus.
Esses passaram pela noite escura da alma, enfrentaram a escuridão e venceram no final da vida. Puderam dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que será dada a mim, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. O salmista está passando por isso. Olha, uma vez um homem bem mais velho do que eu não sei se ele tinha mais tempo de crente do que eu, mas ele era mais velho do que eu. Ele me procurou e disse: parece que o diabo está jogando blasfêmias em minha mente. Coisas contra Deus estão aparecendo na minha mente, e eu não sei o que é isso. Olha, quando isso acontece a primeira vez, é um baque, é uma crise violenta de fé que acontece. E olhei nos olhos daquele homem, me deu vontade até de chorar, e eu não sou chorão, eu não choro por quase nada na vida. Às vezes as pessoas falam: olha, estão te honrando ou te homenageando, não cai uma lágrima. Eu demonstro de outra forma. Mas tem casos que dá vontade de chorar. E às vezes você prende o choro para você não deixar a pessoa que está sofrendo mais triste ainda. E eu olhei nos olhos do homem, eu sabia o que ele estava passando. Ele estava passando por uma crise com Deus. Estava passando por uma tentação em que a mente falava coisas em que os lábios não eram capazes de falar, mas a mente falava coisas contra Deus. Isso foi vencido com oração e também com aconselhamento, e dizer: olha, as suas sensações e os seus sentimentos não podem te dominar. O fato de você se sentir abandonado por Deus não significa que Deus te abandonou. E parece que Davi está enfrentando tudo isso. Olha o versículo 2, o verso 2. Estamos diante de um poema. Eu tenho essas manias, eu sou metódico. Quando eu leio os salmos, eu não consigo falar versículo. Quando eu falo versículo, eu falo verso. São coisas que a gente aprende lá atrás, que a gente não larga nunca mais. Poema é verso. Olha o verso 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Essa tristeza durou uma semana? A linguagem dele, dia após dia, significa que não cessava. Era uma tristeza que não parava. Era dia após dia, inquietações e tristeza na vida de um cristão. É claro que o termo é anacrônico na vida de um servo do Deus vivo em Israel. Eu quero trazer aqui a história de um homem que passou por um luto terrível. Preste bem atenção nessa história aqui. Histórias de crentes edificam a alma. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Horatio Spafford? Os batistas têm que conhecer. Normalmente, quando a gente encontra um bom louvor tocando por aí nas rádios, e a gente procura o compositor do louvor, a gente repara que ele tem mais de 50 composições. Às vezes mais de 100, mais de 200 composições. O Dr. Spafford só fez um louvor durante toda a vida. Ele não era um compositor. Ele fez um louvor, um hino a Deus, que a igreja canta há centenas de anos. Você sabe qual é o tema? O título desse louvor em português? Sou Feliz. Está no Cantor Cristão, hino 398. Se paz a mais doce vieres a gozar, e dor a mais forte. Vocês lembram, né? Você sabe o contexto dessa música? Ele perdeu 4 filhos na embarcação, no navio. Olha um pouquinho da história dele. Você deve estar pensando que para escrever um hino com o título Sou Feliz, o autor devia ser um homem rico e estava passando por um momento maravilhoso, e contudo dando certo em sua vida. Mas esta frase do hino, se dor a mais forte sofrer, lembra dessa parte? Se dor a mais forte sofrer, vocês lembram, né? Sou feliz com Jesus, mostra algo totalmente diferente. Eis a verdadeira história. Horatio Spafford casou-se com uma jovem chamada Ana.
Em 1870, Horácio e Ana já tinham um filho e 3 filhas. As meninas se chamavam Anne, Meg e Bessie. Mais tarde teriam uma outra filha chamada Taneta. Neste mesmo ano, 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte, e a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. No dia 9 de outubro de 1871, acontece um dos maiores incêndios na história dos Estados Unidos. Acontece em Chicago. Quem conhece o missionário Dart Lima Moody sabe que ele estava nesse contexto e que ele sentiu muito esse incêndio que houve nos Estados Unidos. Ele era amigo de Horácio, o que dizem, né? Este incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas. Horácio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio, que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Horácio era amigo do grande evangelista Moody, que também morava em Chicago. Em 1873, Horácio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar Moody em uma de suas cruzadas evangelísticas. Planejavam também visitar a Europa continental. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio. Mas um compromisso no último momento impediu Horácio de viajar. Então ele enviou sua esposa e suas 4 filhas na frente. No navio chamado Ville du Havre, não sei se eu pronunciei certo. Ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com a Ana, as 4 filhas do casal e mais aproximadamente 310 passageiros. E Horácio voltou para Chicago. Então acontece uma tragédia. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horácio estava se chocou com outro navio inglês e afundou. E em apenas 12 minutos, 226 pessoas morreram neste naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horácio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas, quem? Sua esposa Ana. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Ana enviou um bilhete no dia 1º de dezembro de 1873 para o seu marido com uma triste mensagem: fui salva, porém sozinha. Fui salva sem as filhas. Imediatamente Horácio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Em um momento de sua viagem, Spafford foi avisado que estava passando no local onde suas filhas haviam morrido, onde o navio tinha afundado, e se sentiu profundamente comovido. Ele então voltou para a sua cabine e começou a escrever. Ele não era compositor. Muito triste e comovido, ele começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Este hino foi escrito em um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo em um momento em que ele pôde sentir o conforto da paz que está acima de todo o entendimento humano, que só Cristo pode dar. E o autor deixou aqui um hino todo escrito. A parte que ele diz: embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentação, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Isso está num blog conhecido como Estudante Bíblico. Você pode ver isso no Google. Tem a foto do Horácio no blog. Os cristãos passam por lutos, por grandes sofrimentos. Perder 4 filhas novas no navio, ainda compor uma música em adoração a Deus. Nós sabemos que o salmista aqui também estava com a alma profundamente triste e inquieta. Tristeza atacando o coração dele e inquietações. Eu quero dizer a vocês aqui,
Não desista por nada. Não abandone Jesus por nada. Eu sei que é fácil falar. Eu, como humilde pastor, posso dizer a vocês que já passei muitas coisas na vida já. Já tive perdas também. Mas, graças a Deus, até hoje, o Senhor tem sido o meu refúgio. E eu sei que Ele será o refúgio de vocês. Eu já escutei mães dizendo: olha, se eu perder meu filho, eu morro. Se eu perder meu filho, acabou tudo para mim. A dor de perder um filho eu não conheço e nem quero conhecer. Porque a ordem natural das coisas é o filho enterrar o pai. Mas não diga mais isso. Um filho não é Jesus Cristo. Uma filha não é Jesus. Ainda que você perca os seus melhores dons, ou as pessoas que você mais ama, não diga que perderá a fé e perderá tudo por isso. Existe força que o Espírito Santo só dá no momento em que a gente está passando. Caminhe com esse salmista no dia que vier a dor. Nós vimos aí os pais que perderam as crianças, com aquele maníaco entrando armado numa escola e matando as crianças. E um dos pais se comportou como cristão na entrevista. Como a gente agiria? Eu não sei como eu agiria. Eu sei que eu diria a Deus: até quando, Senhor? Eu diria a Deus: por que se esqueceu de mim? Por que logo comigo? Por que o Senhor tem me afligido dia após dia, Senhor? Seria a minha oração. E eu teria salmos para me agarrar. Se só tivesse mensagem de felicidade na Escritura, o que aquela pessoa que está passando pelo luto teria? Nas Escrituras Sagradas tem mensagem para quem está enfrentando o luto, a dor, o choro, o sofrimento. Está tudo nas Escrituras. Ele diz assim, na parte C do verso 2: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha, eu sei que existe um hino que foi tocado há mais ou menos 15, 16 anos atrás nas igrejas, né? É um hino que dizia assim: eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me levou. Debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Davi não cantaria esse hino enquanto estivesse passando por isso. Porque na visão de Davi é o contrário. O meu inimigo triunfa sobre mim. Até quando, Senhor? Como canta um louvor desse, debaixo do meu pé? Se parece que dessa vez eu estou debaixo dos pés do inimigo. Como ele cantaria isso? Eu sei que um dia poderemos cantar um hino assim, não sei se esse hino, mas um hino mais ou menos assim. Quando Jesus esmagar o mal de uma vez por todas e esmagar a morte, quando Paulo diz em Coríntios: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte? Acabou, Jesus voltou, esmagou a morte e o pecado. Haverá um dia para a gente cantar isso, mas Davi não cantaria esse louvor na igreja. Se ele estivesse no culto e a gente cantando e pulando: Satanás debaixo do meu pé, eu fui no terreno do inimigo. Nem sabe o que é entrar no terreno do inimigo ainda. Não é assim? Eu fui no terreno do inimigo e levei tudo que me tomou. Tomei tudo que me tomou, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Aí vem um crente no culto e cutuca: pastor, eu acho que eu estou debaixo dos pés dele. O que esse hino fala para mim, pastor? E aí o que o pastor fala para essa pessoa? Não, você está em pecado. Nunca o inimigo pode triunfar sobre você. Conserte sua vida, qual é o pecado? Onde escondeu? E o irmão diz: não tem pecado, pastor. Eu não sei o que houve, a minha vida virou de ponta cabeça do dia para a noite, pastor. E eu não consigo achar algo que eu fiz contra Deus para eu passar por isso. Certamente eu não aconselharia esse louvor para essa pessoa, mas eu diria: Davi passou por isso também. Ele dizia: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? É claro que ele não está pensando no diabo aqui, mas é um inimigo terreno, cruel, que está perseguindo ele, querendo matá-lo. Provavelmente usado pelo inimigo mesmo das nossas almas. Caminhando, olha o verso 3. Olha para mim e responde: Senhor
meu Deus. Olha, debaixo dele, depois dele dizer tudo o que ele disse nesse salmo, são 4 até quandos nesse salmo? Depois de dizer tudo isso, ele diz: olha para mim, olha, inclina seu rosto, olha, me vê e responde. Só que o que me chama a atenção é o que ele diz agora: responde-me, Senhor meu Deus. Olha, eu lembro quando Deus pesou a mão em Israel, em Números capítulo 14. Vocês lembram quando Caleb e Josué foram enviados para ver a terra que eles iriam tomar? E outros homens foram com eles, os conhecidos, aqueles que são conhecidos como os espias, vocês lembram? Eles estavam analisando Canaã. Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha feito milagres no deserto. Aí quando eles olham Canaã, a Bíblia diz que eles veem gigantes na terra, que eles dizem: olha, nós parecemos gafanhotos diante desses homens. Eles são os filhos de Enaque, são gigantes, eles são poderosos, eles vão esmagar a gente. Moisés, não entre nessa terra, Moisés. E eles começam a dizer: por que Deus fez isso? Era melhor ter morrido no Egito, é melhor morrer nesse deserto do que agora entrar nessa terra. Olha o que eles começam a falar contra Deus. Isso não é lamento, como eu preguei quarta-feira. Eles estão murmurando contra Deus, eles estão blasfemando contra Deus. Eles têm a ousadia de dizer: era melhor morrer no Egito. É como se tivesse alguém entre nós, crente, lavado e remido, nascido de novo. Era melhor morrer nas mãos do diabo. Que blasfêmia! Aí Caleb, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Tô certo, Felipe? Felipe sabe o nome de todo mundo. Aí é difícil gravar. Esses 2 jovens valentes, depois de ver Josué e Arão caído com o rosto em terra por causa da murmuração do povo, eles valentes, 2 jovens valentes, se posicionam e dizem: não, nós que vamos devorar esses gigantes como se come pão. Olha a fé. Eles sabiam que Deus abriu o mar, eles sabiam o poder de Deus. Nós vamos devorá-los como se come pão, vamos invadir Canaã. Aí a Bíblia fala que todo Israel quis apedrejar eles. Olha o coração desse povo como estava. A Bíblia diz: e todos eles desejavam apedrejar Caleb, Josué, Moisés e Arão. Que povo maldito! Aí esse alvoroço todo acontecendo, murmuração, blasfêmia, a Bíblia diz: então a glória do Senhor se manifestou na tenda do encontro. Olha agora, ela toma a tenda do encontro e fala para todo Israel: até quando vocês vão ficar agindo assim comigo? Até quando vocês vão me desprezar? Até quando vocês farão pouco caso de mim? Aí Deus diz o seguinte: realizarei o que vocês me pediram. Você diz: pastor, que bênção, Deus vai realizar o que eles pediram. Mas o que eles pediram? Era melhor morrer no deserto do que entrar em Canaã. Deus disse para Moisés: esse povo vai morrer no deserto. Eles já estavam de frente da terra prometida. Deus falou: mande eles voltar em direção ao Mar Vermelho. Olha só, voltem. Só Caleb e Josué entrarão na terra prometida. Todos eles morreram no deserto, porque blasfemaram contra Deus, fizeram pedidos a Deus no momento da blasfêmia e do ódio. É melhor morrer no deserto. Deus olhou e disse: amém, morram no deserto. Esse salmista, mesmo passando por tudo isso, ele não ousou pronunciar palavras de maldição contra Deus, mas antes ele disse: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ele é o meu Deus, independente do que passe. Se aproprie dessa palavra e diga: Ele é o meu Deus, independente do que eu viva, independente do que eu passe. Senhor, me dê graça para não blasfemar, me dê graça para não te abandonar, me dê graça para amar a tua palavra. Inclina o meu coração à tua palavra, e não a cobiça, e não a blasfêmia, e não a maldições, e não a murmurações.
Não me faça me tornar um anticristo, Senhor. Eu quero ser um simples cristão, porque Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Ouse dizer isso. Se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se você perder tudo na vida e Jesus ficar, você continua tendo tudo. E se você trocar Jesus por um prato de lentilha, você perderá tudo e terá só um prato de lentilha que dura 10 minutos. Diga ao Senhor: Tu és o meu Deus. Essa palavra entranha na alma. Meu, está dentro. Meu, entranhou. Ele é o meu Deus. Não importa o que a cultura diz. Não importa o que eles estão dizendo. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu faço o que Deus diz que eu tenho que fazer. A minha identidade é a que Deus me deu. Morrerei assim e ponto final. Continuando e terminando. Ele diz: ilumina os meus olhos, ainda no verso 3. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Ilumina, dá luz aos meus olhos. Me dá esperança. Me ilumina, Senhor, ou do contrário, morrerei. Verso 4. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Olha, isso é muito lindo. Você consegue confiar no amor de Deus quando a sua vida é inquietação e tristeza dia após dia? Você consegue confiar no amor de Deus? Eu estou com Jeremias. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã ou a cada dia. As inquietações são todos os dias, mas as misericórdias são todos os dias. Os choros são todos os dias, mas a graça é para todos os dias. A tristeza pode ser durante todos os dias, mas o amor de Deus é para uma vida inteira. É para toda a eternidade. A forma que Deus nos ama é a forma que vai purificar nossa alma para encontrá-lo. Eu confio no seu amor. Continuação. O meu coração exulta em tua salvação. Eu lembro. Eu não consigo esquecer essa passagem. Quando os discípulos saíram com a autoridade que Jesus deu a eles, eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, fizeram maravilhas no nome do Senhor. E eles voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, os demônios se sujeitam a nós. E Jesus diz a eles: alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Eu quero compartilhar algo com vocês, eu já estou terminando. Quinta-feira eu estive no hospital vendo a irmã Maria Augusta com a nossa diaconisa Neide. Ontem eu estive no hospital para ver a irmã, a mãe do nosso amigo Gleiner, do nosso irmão Gleiner. Não vou falar detalhes porque está filmando. Depois eu falo para a igreja no final, na ceia. E o que eu falei de manhã, eu repito. Existem algumas bênçãos no ministério pastoral. Que alguns podem dizer: pastor, isso não é bênção, é maldição. Mas são algumas bênçãos no ministério pastoral. A gente está sempre vendo luto. A gente está sempre na casa do luto. Às vezes isso deprime, eu sei. Mas qual é a bênção? Os pastores sabem que a vida é curta. E sabem onde devem agarrar.
Eu já enterrei muita gente. Não parece, mas sim, eu fiz mais funeral do que eu imaginava que faria. E olha que eu não cheguei nem aos 50, nem aos 40. Faço aniversário agora dia 8, tá? Mas eu descobri que a vida é breve. E o que eu devo fazer com a minha vida? E aí fico cada vez mais perto desse louvor. O que importa é Jesus no meu coração. Porque eu vou morrer também. E quando eu morrer, o que terei? Eu exulto na tua salvação, é isso. Quem não tem Jesus não exulta em salvação nenhuma. Não tem que exultar. Eu até ensinei na EBD, alguns tomaram um susto. Como alguém deve morrer. Pastor, como é que você vai ensinar isso na escola dominical? E eu disse para eles, olha, eu faço planos para a minha morte. Coisa estranha, né, o pastor falar isso. E eu vou dizer, como eu disse de manhã, não é que eu planejo como morrer. Eu espero que leve um pouco mais de tempo. Mas o que eu planejo? As bênçãos do ministério pastoral, de ver muita gente morta, de ver muita gente doente. E a gente começa a pensar na morte. Eu lembro do Salmo 90 que eu preguei aqui na igreja. Ensina-me a contar os meus dias, então encontrarei um coração sábio. Quando eu conto os meus dias, eu descubro que eles são breves. E aí eu encontro um coração sábio, para aprender a viver no pouco tempo que eu tenho. A Bíblia diz que nós somos como a flor do campo. Ela está linda no dia. Depois de uma semana, é como o vapor que aparece e logo desvanece. É o que a Bíblia fala. Então, como eu penso, e eu ensinei como morrer, eu quero ensinar aqui a vocês como vocês devem morrer. Ouça o meu conselho e nunca mais esqueça. Eu já falei um pouco sobre isso e vou falar agora. Quando vocês morrerem, sentirem que a vida está indo embora, se joguem do outro lado da existência, mas de mãos vazias, pedindo para Jesus segurá-las. É isso que vocês vão fazer. Estou diante do cenário mais sério da vida, que é perder a vida. Se joga de mãos vazias e diga, Senhor, eu não tenho obras para me salvar. Eu tenho mãos vazias que dependem da sua graça e do seu amor. Eu exulto na salvação. Agarre as minhas mãos e morra em paz. Nunca mais vão esquecer, né? Eu estou pregando aqui para vocês algo que vale a pena ouvir e vale a pena pregar, porque eu não estou ensinando a como ter carro, eu estou ensinando como morrer. E eu sei que as pessoas estão carentes para ouvir isso. Alguns ouvem e choram aqui. Outros ouvem e no coração estão debochando de Deus. Até sentirem o gelo da morte. Como Felipe disse hoje de manhã, a salvação é no dia que se chama hoje. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Se você olhar para o vale, você vai dizer, Deus não me faz bem. Mas se você olhar para quem está do seu lado no vale, você vai dizer, eu te agradeço pelo bem que me tens feito. Eu passo pelo vale, mas eu tenho um protetor no vale. Obrigado por caminhar comigo na noite escura da alma. Obrigado porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Que a fé de vocês aumente nessa noite. Que vocês não fiquem por aí dizendo, olha, se eu perder isso ou perder aquilo, eu acabei. A última palavra é de Deus. Se Horácio conseguiu sobreviver depois de perder 4 filhos, vocês conseguem sobreviver àquilo que está acontecendo sobre vocês. Eu quero chamar a igreja a orar mais, a ter mais intimidade com o nosso Deus. Eu peço que vocês fiquem de pé. Nós vamos curvar nossas cabeças.
Diante de um sermão desse, eu não quero que você fique indiferente para com Deus. Humanamente falando, tome a decisão. Não fique indiferente para com Deus. Eu termino dizendo: segura na mão de Deus e vai. Eu vou repetir: segura na mão de Deus e vai. Senhor Deus, a tua mensagem foi pregada. Eu espero ter sido fiel à tua palavra. Eu espero que essa mensagem venha bombardear a mente e o coração deles. Que eles entendam que o Senhor é o bem mais precioso que um homem e uma mulher podem ter. Que Jesus é o maior tesouro da alma. Que eles amem Jesus depois desse sermão. Que eles venham dizer: Pai, a dor está forte, mas o meu amor por Jesus é mais intenso do que a dor. Abençoe-nos, tanto a mim quanto a eles, com uma graça que nos leve a amar Jesus de uma forma mais intensa. E então suportaremos as aflições da vida. O amor tudo suporta. Queremos amar o nosso Deus acima de tudo. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar.